Graça e paz, meu irmão e minha irmã, que alegria estarmos juntos novamente em mais uma aula. Essa é a nossa sétima aula do curso de preparação, de conexão para os novos membros da nossa igreja. Nós temos usado um material muito bom, que é o Conecta, no fascículo número 1, no livro número 1, e também temos usado uma apostila onde a gente tem aprofundado neste tema. E hoje eu quero fazer um link com a última aula, que nós falamos sobre o pecado. A última aula falamos sobre a criação do homem e depois falamos sobre o pecado. E eu queria ler um texto e projetar para você aqui a ideia resumida daquilo que nós exploramos na aula anterior. O pecado. O ser humano está em desarmonia, em profunda contradição com o mundo natural, a criação, com o seu próximo, consigo mesmo e com Deus. Ao ser criado por Deus, entretanto, ele era a própria imagem do seu Criador, com uma vida abençoada e toda a obra de Deus para desfrutar. Deus lhe deu liberdade, autoridade e fixou um limite que o ser humano deveria obedecer. Mas o ser humano transgrediu esse limite e por isso ele sofreu as consequências que nós chamamos de pecado. Aí nós queremos introduzir o segundo tema, que é a ideia da salvação. A salvação é o ato mais importante de Deus através de Jesus. Ele mostra a sua face e se revela em Jesus Cristo, colocando-se a favor das pessoas contra tudo aquilo que prejudica a sua humanidade e sensibilidade. Através da salvação em Cristo, Deus encontra uma solução para que homens e mulheres se tornem novamente íntimos de Deus. Na tradição wesleyana, da qual é a nossa origem, nós cremos, a definição é salvação. Ser salvo é ser tirado de um perigo onde se corre risco de perecer. O próprio Jesus, em Lucas 4:20, ele deu sentido abrangente para a salvação. Ele falou que salvação é libertação aos cativos, é restauração aos cegos, é liberdade aos oprimidos. A salvação divina é para a vida e para o ser humano na sua totalidade, para cada aspecto do seu ser. Nós vamos aprofundar o tema dizendo sobre a salvação ser providenciada por Deus pela graça, a salvação mediante a fé e o arrependimento, a salvação que promove, em contexto do novo nascimento, que o ser humano pode cair da graça de Deus e sobre a predestinação. Essa é a ideia que a gente quer desenvolver nessa aula de hoje com você. Pecado. Eu gosto de fazer uma pergunta para exemplificar de uma forma muito clara, na minha opinião, qual é a definição de pecado. Se eu fizesse essa pergunta a você, qual é a definição de pecado? Talvez você responderia: pecado é errar o alvo, pecado é desobedecer a Deus, pecado é fazer coisas contrárias à palavra de Deus, pecado é entristecer Deus. Essas são definições do que é pecado. Eu gosto de uma que é o seguinte: pecado é tudo aquilo que nós fazemos contra nós, contra o nosso próximo, a curto, médio ou longo prazo, que faz mal para nós ou para o nosso próximo. Isso é pecado? Sim. Em outras palavras, pecado é tudo aquilo que faz mal para nós. E por fazer mal a nós, Deus se entristece com isso. Porque Deus é o nosso Pai. Nós já falamos em aulas anteriores que Deus nos ama incondicionalmente. Então, se você é pai e mãe, sabe disso. Que o que a gente mais quer é ver a alegria dos nossos filhos. A gente vive em função de tornar os nossos filhos pessoas realizadas, alegres, felizes. Se nós que somos humanos pensamos assim, quanto mais Deus. Então Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer que nós sejamos plenos. E quando a gente faz alguma coisa que nos prejudica, se torna pecado. Então preste atenção nisso. Pecado não é aquilo que eu faço e que Deus fala, você está pecando porque me desobedeceu. Quando eu faço coisa que faz mal para nós, para mim, Deus coloca na categoria de pecado. Para ilustrar a questão do pecado, eu tenho uma outra metáfora, uma outra analogia para comparar. Pense numa criança. Quando uma criança está começando a andar, uma das coisas que mais atrai a criança no nosso lar são as tomadas elétricas. Elas estão numa altura que a criança engatinhando, ficando em pezinho, ela consegue colocar a mão.
Se a criança coloca a mão numa tomada, ela corre o risco de receber uma descarga elétrica. E a gente então proíbe a criança de pôr a mão na tomada. Não é errado pôr a mão na tomada porque a gente proibiu. A gente proibiu porque faz mal para a criança. Então não dá para você chegar para uma criança e explicar sobre amperagem, voltagem, descarga elétrica, parada cardiorrespiratória, amperagem, não dá. Então você fala não pode. Mas por que você falou não pode? Porque simplesmente você não quer gastar energia elétrica? Não, porque você sabe que se ela colocar a mão na tomada, ela vai sofrer. E porque você a ama, você não quer vê-la sofrendo. Então, se ela desobedecer, vai ser consequência. O sofrimento dela vai ser consequência de algo que ela fez, não que Deus programou. Então, eu sempre falo isso. Não é errado porque Deus proíbe. Deus proíbe porque faz mal para a gente. Então, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu faço que faz mal para mim, que faz mal para o meu próximo, a curto, médio e longo prazo. Vou dar um exemplo para você. Comer chocolate faz mal? Depende. Eu, quando era criança, eu tinha muito problema de anemia. E minha mãe me proibia de comer doces antes das refeições, porque atrapalhava a minha refeição e eu precisava me alimentar bem. Então, para mim, comer doce antes das refeições era errado. Depois das refeições, era um prêmio, era sobremesa. Então, o problema não é o chocolate. O problema é a hora de comer o chocolate. Então, não é errado comer chocolate. Comer chocolate em demasia, não ter uma boa higiene, pode prejudicar a nossa saúde. Então, Deus não proíbe e porque ele proíbe é errado. Deus sabe que faz mal e porque faz mal ele fala não faça. É aquele filho que o pai fala não pode pôr a mão na tomada. Se ele colocar a mão na tomada, o choque é consequência. Então, ele não sofreu uma descarga elétrica porque ele desobedeceu. Ele sofreu porque ele colocou a mão na tomada. E Deus alertou, o pai alertou que era bom que ele não fizesse isso. Então, para nós, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, não porque Deus seja um ser que não pode ser desagradado, mas porque Deus te ama. E quando você faz mal para você, faz mal para o teu próximo, isso fere o coração de Deus, porque Deus nos ama e não nos quer sofrendo. Então, voltando lá para a origem do pecado que nós estamos falando sobre Adão e Eva, você se lembra que o pecado, a desobediência, o fazer mal para si mesmo e para o próximo, foi uma invenção do diabo. Quando o diabo convence a humanidade, naquele diálogo lá que nós estudamos na última aula, para pecar, é como se a humanidade ela assumisse a invenção do inimigo. Imagine o seguinte, você inventa um aparelho, você faz o registro de marcas e patentes desse aparelho e ele é propriedade sua, invenção sua. Qualquer pessoa que usar esse aparelho vai ter de pagar royalties para você. Foi isso que aconteceu comparativamente com a questão do pecado. O diabo inventou o pecado. E quando o ser humano peca, nós usamos uma invenção do inimigo. E aí nós passamos a ficar devendo para ele. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, o que acontece? O pecado entrou na humanidade por meio da desobediência. E aí nós nos tornamos pecadores. A partir de Adão e Eva, houve um defeito de fábrica. É como se houvesse no genoma humano um DNA ali, um código genético que nos faz ser pecadores. O salmista fala isso, em pecado me concebeu minha mãe. No passado existiram duas teologias, escolas teológicas quanto à nossa natureza pecaminosa. Tinha um camarada chamado Pelágio, nos primeiros séculos, que ele dizia o seguinte: nós nascemos uma folha em branco. E por nascermos uma folha em branco, nós nascemos sem pecado. E ele dizia que o pecado original estava em ter contato com outros pecadores. Então a gente se tornava pecador por imitação. E ele dizia que o pecado original estava em imitar outros pecadores. Essa tese, essa teologia não prevaleceu nos concílios dos primeiros séculos. A que prevaleceu e que nós cremos
foi aquela desenvolvida e sistematizada por Agostinho. Agostinho dizia que nós nascemos pecadores. E por nascermos pecadores, todos nós temos uma tendência para o mal. Então, é como se você imaginasse uma balança de dois pratos. E essa balança é a moralidade. Eu posso escolher entre o mal e o bem, entre o certo e o errado. Adão e Eva puderam fazer isso. Mas quando eles pecaram, a balança da moralidade ficou desequilibrada. E nós somos, como nós dizemos na teologia, a depravação humana. Nós tendemos para o mal. A nossa tendência sempre vai ser para fazer as escolhas erradas. E é por isso que a humanidade está assim. A humanidade, o mundo não está assim caído, e conforme o apóstolo Paulo fala que o mundo jaz no maligno, não é porque Deus fez assim. Deus fez um plano perfeito, mas nós optamos por dar as costas para ele e hoje a nossa tendência é para o pecado. Agora preste atenção numa coisa que eu também gosto de falar nessa aula. O fato de sermos pecadores muitas vezes serve de álibi para a gente viver em pecado. E é muito comum falar, todo mundo é pecador, todo mundo é pecador. É verdade. Eu vou aprofundar esse tema na hora da santificação. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que não é trocadilho, mas para você pensar sobre ela. Nós pecamos porque somos pecadores? Ou nós somos pecadores porque pecamos? Entenderam? É igual aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Eu costumo fazer esse trocadilho, essa pergunta, para gerar uma reflexão. E a resposta que eu tenho correta é a seguinte: nós pecamos porque somos pecadores. Essa é a resposta correta. Nós pecamos porque somos pecadores. Porque o contrário geraria um problema. Se eu falo que eu sou pecador porque eu peco, se eu parar de pecar, eu deixei de ser pecador. Isso não vai acontecer. E para ilustrar, pense numa árvore frutífera, a laranjeira. A laranjeira nasce laranjeira. Ela cresce uma vez plantada e em algum momento ela vai dar o fruto dela, que é a laranja. Então a laranjeira dá laranja porque ela é laranjeira. Se ela passar um ano ou dois sem dar laranja, o que ela é? Laranjeira, que não deu fruto. Eu me lembro que cresci numa casa que tinha um quintal enorme com um pé de goiaba branca. E em alguns anos não dava goiaba, a safra não dava goiaba. Ela continuava sendo uma goiabeira que não deu goiaba aquele ano. Então nós somos pecadores, nascemos pecadores, morreremos pecadores, conforme Agostinho sistematizou lá nos primeiros séculos. Mas nós podemos ser pecadores que não pecamos. Aí é uma conversa sobre a santificação que vem daqui a pouco. Eu quero voltar no tema da salvação. Deus estabeleceu um limite para nos proteger, para nos amar incondicionalmente e a gente ser feliz. Nós decidimos romper com isso, desobedecermos e darmos as costas para o Senhor. Usamos uma invenção que foi feita pelo inimigo e agora a gente deve para ele. E aí, como que o ser humano paga essa dívida? Ela é impagável. Sabe aquelas pessoas que estão devendo para a agiota? Quanto mais elas pegam o dinheiro emprestado, mais ficam devedoras, ou juros de cheque especial de cartão de crédito. Quando a gente entra nesse emaranhado, é uma coisa de juros compostos, é pecado composto. A Bíblia fala que no Salmo fala que um abismo chama outro abismo, não tem fim. Então, a nossa dívida para com o inimigo, porque a gente está usando a invenção dele, a patente dele, cada vez aumenta. E aí, como que a gente paga? O que o inimigo faz? Sabe quando você está devendo para alguém, ele vem e toma as coisas suas? Tipo assim, leva em penhora? O inimigo, Deus tinha dado as chaves, presta atenção nisso, Deus tinha dado as chaves da humanidade, do universo, para o homem. Olha o que está escrito no Salmo 115. O Salmo 115 fala assim, no verso de número 16. Quer ver? Eu vou ler para você. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então Deus deu, lembra que eu falei lá em Gênesis? Deus deu o homem para cuidar da terra, deu a chave da terra para o ser humano. O ser humano ficou devendo, entregou como pagamento da dívida as chaves para o inimigo.
E agora a Bíblia fala: o mundo jaz no maligno. Quem controla a humanidade é o diabo. E é por isso que o mundo está desse jeito, cada vez pior. E não tinha como resolver isso. Porque qualquer ser humano que precisasse, que quisesse pegar as chaves de volta, ele também é um devedor. Ele também é um pecador. Como que ele vai pegar a chave alegando que não tem a dívida se ele é um devedor contumaz, nato? Então, como que Deus resolveu isso? Veio Jesus. E olha que interessante isso, queridos. Por que que Jesus não podia ter vindo como Deus e acabado com todas essas coisas erradas do inimigo? Porque ele estaria indo contra uma regra que ele mesmo estabeleceu. O inimigo, no mínimo, ia falar para ele: ó, o senhor não sabe brincar, não desce no play. Porque o senhor estabeleceu regras e não está cumprindo. O senhor deu as chaves da humanidade para o ser humano, as chaves da terra para o ser humano me deu, e agora o senhor está tomando a minha mão? Aí é mais ou menos assim. Imagine que você vai viajar e você fala assim: Ednei, cuida da minha casa para mim. E você me dá as chaves da sua casa para eu tomar conta. Você me dá as senhas, os códigos, registra meu nome lá na portaria e eu tenho acesso à sua casa e tudo que tem dentro da sua casa. Se eu chamo algumas pessoas e transfiro as senhas para elas e entrego a chave da casa para elas, eu transferi a autoridade que você me deu para essas pessoas. Elas não são invasoras, elas não arrombaram a porta, elas entraram com a senha que eu dei, que eu peguei com você. Então, quem que pode pegar a chave de volta? A humanidade, já que foi a humanidade que teve essa autoridade. Então, é por isso que Jesus veio como ser humano. É por isso que Jesus veio como homem. A Bíblia fala que Jesus é o último Adão. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus, porém, é espírito vivificante. Não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, por causa do pecado, nos tornamos pecadores, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Então, atente para isso. Jesus, ele é chamado, na teologia paulina, como o último Adão, ou o segundo Adão. O primeiro Adão veio e não deu certo. Ele entregou as chaves para o inimigo. O segundo Adão veio, e por que que Jesus, preste atenção nisso, por que que Jesus pôde pegar a chave de volta? Porque Jesus foi 100% homem, mas foi o único ser humano que viveu na terra e viverá que nunca pecou. Então Jesus não usou a invenção do diabo. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas. Lá em Hebreus está escrito isso, que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer da gente, porque ele foi tentado em todas as coisas. Está lá, ó, Hebreus 4,15. Porque nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhante, mas sem pecado, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus sofreu todas as tentações que eu e você sofremos, mas ele não pecou. Ele resistiu às tentações e ele não usou a invenção do inimigo. Por isso ele não ficou devendo para o diabo. E aí ele foi para a cruz e pagou uma conta que era minha e sua. Por isso que lá no profeta Isaías, quando ele vai falar sobre a vinda do Messias, ele fala: ele levou sobre si as nossas culpas. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Então, Jesus, Isaías capítulo 53,
Verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, resumindo, Jesus veio como homem, foi tentado em todas as coisas, não usou o pecado, não praticou, não usou a invenção do inimigo, não ficou devendo, mas ele foi para a cruz para pagar uma dívida que não era dele, era minha e sua. E agora ele tem um crédito. E tendo esse crédito, ele pode pagar a nossa conta. Então é mais ou menos assim. Você está trabalhando igual um louco para pagar uma dívida e você não consegue. Cada vez você está devendo mais. Eu chego para você e falo assim, meu irmão, eu tenho dinheiro na conta, pega esse dinheiro, paga a sua dívida e seja feliz. Se você acreditar nisso que eu estou falando, você vai sair feliz da vida e vai parar de trabalhar para pagar uma dívida impagável. Você vai começar a querer trabalhar para dar testemunho e agradecer o que eu fiz por você. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, que nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé, que não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, deixa eu contar algo para você. Para nós as obras são importantes, mas elas não causam a salvação. Elas são consequência. A obra que salva foi o que Jesus fez na cruz. E ele, de forma gratuita, ele não sabe o que é graça? Vem daí a palavra de graça ou grátis. É um bem que a gente não merece. É um favor que a gente não merece. Se você trabalha o mês todo, o seu salário é mérito. Mas se alguém te dá um presente, isso é graça, é presente. A salvação é pela graça. Por que, pastor, é pela graça? Porque Jesus morreu na cruz, pagou um alto preço por mim e por você. Então, quando eu creio nisso e falo, Jesus, eu te recebo, eu aceito o que o Senhor fez, eu me arrependo, não quero ser mais pecador. Então, eu sou salvo. E a salvação não é pelo meu mérito, é mérito exclusivo de Jesus. E essa salvação que eu recebo é graça de Deus. Não preciso fazer obra nenhuma para ser salvo, porque eu sou pecador e qualquer coisa que eu faça seria para pagar uma dívida impagável. Mas eu faço para mostrar para os outros o amor de Deus sobre a minha vida. Eu faço para que mais pessoas fiquem sabendo que a salvação também pode alcançá-las. Então, eu não sou salvo pelas minhas obras, sou salvo pela obra de Cristo na cruz. E eu dou testemunho disso através das minhas obras. Então, a salvação, ela é conquistada pela graça, é a graça que nos conquistou. As obras não causam, elas são consequência da salvação. Então, queridos, é importante ter isso em mente. Todos nós somos pecadores e Jesus nos alcançou pela graça dele. Eu queria pensar com você, hoje a aula não vai ser tão extensa para você pensar um pouquinho mais em tudo isso. E eu queria que você pensasse um pouco no primeiro, atente para isso, o primeiro anúncio de Jesus. Porque é muito comum as pessoas falarem assim, mas se Jesus veio há 2000 anos e antes dele, como que foi a salvação? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro senão ele. Então, antes da vinda dele, há 2000 anos, como que a salvação ocorria? Como que foi o projeto de salvação? Eu quero ler para você em Gênesis capítulo 3, quando Deus fala sobre a consequência do pecado e da salvação. Gênesis capítulo 3 está escrito assim, Gênesis 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Queridos, aqui foi o primeiro anúncio de Jesus Cristo. Então, Adão e Eva foram evangelizados. Adão e Eva ouviram o evangelho. O que quer dizer a palavra evangelho no grego? Boa nova. Qual foi a boa nova anunciada para Adão e Eva? Olha, o descendente da mulher vai pisar, esmagar a cabeça da serpente, que ali tipificava o mal inimigo. A serpente vai morder o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a cabeça dela. Então nós entendemos que isso foi o primeiro anúncio que aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi morto na cruz, é como se a serpente estivesse mordendo o calcanhar dele. Quando ele esmagou a cabeça dela, foi quando ele ressuscitou dentre os mortos. E é interessante, queridos, que a única pessoa na face da terra que descendeu e descende só da mulher foi Jesus. Por isso que Jesus teve o nascimento de Maria sem a participação humana. Lembra no Evangelho de Lucas, sem a participação masculina? Quando Lucas, o anjo fala para Maria que ela tinha sido escolhida, se ela quisesse, para gerar o Salvador, o Messias. E ela fala, mas eu não tenho relação com homem algum. E ele fala, o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então Maria cedeu a humanidade dela, e ela é por isso bem-aventurada, para que Jesus nascesse, para que Jesus se tornasse homem. E o segredo é que Jesus, atente para isso, que isso é muito sério, Jesus não nasceu pecador. Eu falei agora há pouco que nós nascemos laranjeira, não é verdade? Então falei que todos nós nascemos pecadores. Mesmo que a gente vivesse numa ilha separado de qualquer outro ser humano, a gente nasceu com uma natureza pecaminosa. Jesus nasceu sem essa natureza pecaminosa. Ele nasceu com a possibilidade de pecar como o primeiro Adão. Ele foi o último Adão. Interessante isso. E aí a gente pode elucubrar, né? A tradição católica romana alega que Maria também era santa, por isso ela gerou um santo sem pecado, porque ela também não era pecadora. Agora, se Maria também foi concebida sem pecado, a mãe dela, que segundo a tradição é Ana, também foi, e assim vai chegar lá em Eva. Essa não é a forma como nós cremos. Nós cremos que Maria era pecadora, mas foi escolhida por Deus pela sua obediência, pela sua santidade. E cremos então que Jesus nasceu sem pecado e não sendo pecador, porque não teve a participação masculina. Então a gente pode inferir que quem transmite o DNA é pecador ou pecado é o homem, a parte masculina que transmite. Aí a gente pode até brincar que é o probleminha do XX e do XY, é o defeitinho lá do Y, que tá faltando uma perninha para não ser XX, que é a mulher, e XY é o homem, que faz com que nós sejamos pecadores. Por quê? Se Jesus não nasceu pecador e ele foi concebido por uma mulher, a diferença biológica está na contribuição do sêmen e do espermatozoide masculino. O fato é que Jesus nasceu não sendo pecador, com a possibilidade de pecar como Adão. E ele não pecou, ele venceu. E aí, queridos, eu quero concluir falando que quando Jesus venceu o diabo e nunca pecou, e ele conquistou o direito de tomar as chaves como ser humano de volta para ele. Lembra que eu li no Salmo 115? Que ele que a terra era do ser humano e o ser humano entregou por uma dívida, para pagar uma dívida para o diabo. Olha o que está escrito no Apocalipse. Apocalipse, que é o final de todas as coisas, no capítulo de número 1, capítulo 2, conta da visão que João teve na ilha de Patmos, e ele, quando ele teve a visão de tudo, ele viu Jesus assentado no trono, o cordeiro, como havia sido morto, e o leão, e o verso de número 17 de Apocalipse 1, verso 17, está escrito, quando eu o vi, eu caí aos seus pés, como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então o primeiro Adão, por pecar e dever, entregou as chaves para o diabo. O último Adão, por viver uma vida de santidade, ele retomou as chaves. E agora, quando você entrega a sua vida para Jesus, quem controla a sua vida não é esse mundo caído.
Quem controla a sua vida é quem tem as chaves da morte e do inferno. Por isso que quando eu entrego, aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida a Ele, eu decido viver conforme a palavra dele preconiza, eu estou deixando que Ele tome conta da minha vida. Então a minha vida não vai ser obra do acaso, da sorte, do azar e nem de ação do inimigo. A minha vida vai ser controlada por Jesus, por meio do Espírito Santo, que eu dei a Ele esse direito, entregando a minha vida nas mãos dele. Queridos, Jesus é o Salvador, no passado, no presente e no futuro. Eu falei que Adão e Eva foram salvos crendo em Jesus. Agora, detalhe, no Antigo Testamento, a salvação era pela fé na promessa que Jesus viria. No Novo Testamento, é pela promessa realizada, ele já veio. Nenhum de nós viu Jesus pessoalmente, a não ser nos filmes, a não ser no The Chosen. Nós cremos que ele veio e somos salvos por isso. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas crendo que ele viria. Hoje, eu mostro a minha fé obedecendo a Deus e vivendo uma vida como discípulo dele. No Antigo Testamento, as pessoas mostravam a fé na vinda do Messias fazendo os rituais, cumprindo a lei. Então, olha como é tremendo isso, como as coisas se encaixam. Você lembra que quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram proteção para a malícia deles com folhas de árvores. Mas a folha de árvore protege temporariamente, porque ela seca. E assim são as proteções humanas. Elas escondem por pouco tempo, até secar e o vento dissipar. O que Jesus fez? O texto nos diz que Deus fez, que assim que Deus avisou Adão da vinda de Jesus, do descendente da mulher, o verso de número 21 de Gênesis capítulo 3, quando ele anuncia o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, o evangelho foi anunciado, está escrito no verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que você presume disso? Para Jesus, para Deus ter feito roupa de pele, um animal foi morto. E esse animal morto lá no Jardim do Éden era uma tipologia, um protótipo daquilo que Jesus faria. E todo o Antigo Testamento, no ritual, quando o sacerdote matava um animal, derramava o sangue dele, estava apontando para aquilo que o Messias faria. Por isso que João Batista, que foi o precursor de Jesus, o último dos profetas, ele apontava para Jesus e dizia, este é o Cordeiro de Deus. Então, todo o Antigo Testamento, quando um animal era morto, o seu sangue era derramado nas mãos do sacerdote, estava falando o quê? Que viria o Messias, que daria a vida dele por nós. E isso começou lá no Éden, quando Deus, para fazer roupa de peles de animais para Adão e Eva, para cobrir a humanidade, houve um sacrifício de uma vida. Quando Jesus vem, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto na Páscoa, para que através dele nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu, há 40 anos, quando namorava a Solange, a gente só se via final de semana, no início do nosso namoro. E não tinha as redes sociais e tudo que tem hoje. Então eu andava com uma foto da Solange na minha carteira, para quando no decorrer da semana, quarta, quinta-feira, eu ficasse com saudade delas, eu olhava para a foto e sabia que no final de semana nós íamos nos encontrar. Hoje, com vídeo, com ligação de vídeo, quando eu estou viajando, eu faço uma ligação para conversar com ela e eu volto para casa e encontro-a pessoalmente. Então, o Antigo Testamento era essa foto que apontava para a vinda do Messias. Hoje, a gente já tem o Messias no nosso meio, que é Jesus. Por isso que quem hoje sacrifica animais está vivendo do passado. Quem sacrifica um animal hoje não crê no sacrifício de Jesus. Por que eu vou ficar andando com uma foto velha, preta e branca, toda rasgada, se eu posso ter a Solange pessoalmente comigo? Entende? Então, nós precisamos entender que o Salvador é Jesus, que ele morreu na cruz para pagar uma dívida que não era dele, era minha, era sua, porque nós somos pecadores. E quando nós aceitamos o sacrifício dele, nós somos salvos. Salvos no presente e salvos na eternidade. Eu quero dar um último exemplo para ilustrar isso. Imagine
que você é um nadador profissional e você vai atravessar o Canal da Mancha, que liga ou que separa a França do Reino Unido da Inglaterra. E você começa a travessia. E é uma travessia de quilômetros. E o mar e as dificuldades do clima podem fazer você morrer, como muita gente já morreu. Então, vai um barquinho do seu lado, um bote salva-vidas. Esse barquinho tem lá o técnico falando para você: pegue a boia, pegue a boia. Se o técnico joga a boia para você, que é a sua salvação, e você acha que sabe nadar, acha que vai dar conta e continuar nadando, você está do lado da boia, mas você está nadando por conta própria. Só que é uma travessia impossível para o ser humano de acordo com o clima. Se em algum momento você assumir que está morrendo afogado, você assumir que está dando cãibras e que você vai afogar e levantar a sua mão, você segura na boia. Agora, se você achar que você é autossuficiente, que você consegue com a sua técnica, com os seus recursos, com a sua força física, mais cedo ou mais tarde você vai afundar do lado da boia. Jesus é a boia. Nós que anunciamos a Jesus somos aquele que está no barco gritando para você: segura a boia, segura a boia. O que é o arrependimento? É quando você reconhece que sozinho você vai afundar. É quando você reconhece que toda a sua técnica de natação não é suficiente. E nesse momento que você faz, você entrega a sua vida para Jesus, você entrega tudo que você fez com o seu esforço para Jesus, estende a mão e segura a boia. Quando você estende a sua mão e segura essa boia, você entregou sua vida para Jesus. E aí ele vai te atravessar até do lado de lá. Que eu e você possamos, nesta noite, entendendo tudo isso, fazer uma oração simples, porque Deus está na simplicidade das coisas. E você pode falar assim: eu entrego a minha vida para esse Jesus único e verdadeiro. Eu queria orar com você. E se você ainda não fez essa oração, eu quero fazê-la. Eu já fiz, mas é sempre bom a gente refazer, reeditar. Se você puder, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que sozinho não conseguirei a vida eterna. Eu reconheço que tenho feito coisas contrárias à tua vontade. Eu reconheço que tenho feito mal para mim, para minha família e para o meu próximo. E de tudo isso, Senhor Jesus, eu te peço perdão. Eu reconheço que sou pecador e eu aceito o sacrifício do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus é o meu único Senhor, é o meu único Salvador. E eu entrego a minha vida. Estou arrependido das coisas que eu fiz, contrárias ao Senhor Jesus, a palavra do Senhor. E eu te peço perdão, Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E assim a tua salvação, que é graça, se manifeste na minha vida. É assim que eu oro, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você fez essa oração de verdade. Deus ouviu e ele levou a sério a sua oração. Você agora é uma pessoa que está do lado certo, do lado de Jesus, e ele está com você. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.